justamente os fatores que trazem as questões invariantes daquela ação. Por exemplo, classificar uma reação como de óxido-redução ou não. E a questão funcional é que operações estão envolvidas nesse processo estrutural. Eu vou trazer um outro exemplo agora fora da química, que é o que eu sempre gosto de trazer, que é do bolo. Se a gente vai pensar na confecção de um bolo, se a gente vai pensar, por exemplo, na confecção de um bolo, o nível estrutural do bolo é justamente o que é o bolo. O que é um bolo. Mas não o que é um bolo específico. Não é o que é um bolo de chocolate, ou não é o que é um bolo de macaxeira, ou o que é o bolo de milho. Mas o que é um bolo independente do sabor dele. E aí, nesse sentido, né, de maneira muito rápida, numa composição, numa substância fermentada a partir do aquecimento no forno. Uma substância à base de um grão qualquer, trigo, por exemplo. Vamos pensar que bolo é isso. Para se chegar nesse processo de fermentação dessa massa, eu preciso, antes de colocá-la no forno, ter uma série de operações, que é o nível funcional desta ação. A ação seria fabricar, fazer um bolo. E aí esse fazer vai desde separar os ingredientes, farinha, fermento, margarina ou óleo, ovo, açúcar. Seria a primeira operação. Eu preciso disso. Segundo, fazer uma mistura dentro de uma proporcionalidade. Porque senão não é um bolo. Eu não posso ter um bolo com uma proporção que não seja a ideal, a adequada, a correta, para que ele cresça dentro de um processo correto, para que ele nem fique solado, nem fique, eu não sei como é que seria o adjetivo, mas crescido demais. Eu não posso ter um bolo numa consistência que não seja cortável. Então tem toda uma característica que é invariante do que seja o bolo, independente do sabor dele. Ora, esse processo, e o texto traz isso com muita clareza, ele não é algorítmico. O que é que significa não ser algorítmico? Ele não é um processo linear e passo a passo com a obrigatoriedade do cumprimento de ações sequenciais. Tanto que no bolo eu posso colocar, por exemplo, o fermento anterior ou posterior a um outro ingrediente. No caso da nossa ciência... Pode não. No caso da nossa ciência, segundo o dicionário, não pode. No caso da Não nossa... vai mudar estrutural, vai mudar só o gosto, né? Mas vai findar sendo um bolo. O crescimento vai alterar. No caso, o dicionário está dizendo que altera o crescimento. Vamos fazer isso experimentalmente para ver. Mas no caso aqui da pilha, da eletrólise, do conceito de óxido-redução, existe uma sequência que também não é algorítmica, porque, por exemplo, eu posso definir quem é o agente oxidante primeiro do que quem é o agente redutor, ou vice-versa. O que eu não posso é não estabelecer quem são esses agentes, já que o essencial de uma reação de óxido-redução é a transferência de elétrons. Sem a transferência de elétrons não tem óxido-redução. Então, talvez esse seja o caráter de essencialidade. Agora, nem tudo que é transferência de elétrons obrigatoriamente vai ser talvez uma reação de óxido-redução. Eu posso ter uma ligação química, né? E aí a ligação química na formação de um composto não necessariamente é uma reação do ponto de vista de ter um agente oxidante e um agente redutor. Mas na solução, como é o que a questão traz, o artigo traz, ele é fundamental para essa compreensão. E aí, nesse sentido, é preciso a gente pensar nos indicadores qualitativos da ação. A definição dos objetivos deve considerar um dos componentes importantes dessa categoria pedagógica, que são o quê?
os indicadores qualitativos que caracterizarão a habilidade a qual se pretende que os alunos se apropriem. Esses indicadores qualitativos são quais? Aqui o texto realça 4. Existem mais do que esse, mas a gente vai ficar delimitado só nesse. Alto grau de generalização, alto grau de independência, alto grau de consciência e a assimilação das ações. Pormenorizando cada um deles, de acordo com a teoria de Galperny, a gente teria que o alto grau de generalização, ele significa a possibilidade do aluno aplicar de maneira correta, né, de maneira exitosa, a orientação para a solução de todos os casos possíveis, vírgula, dentro dos limites de aplicação. O que significa esse dentro dos limites de aplicação? Tenho vários exemplos para citar, mas vou citar 3. Primeiro, quando a gente fala, e falamos isso em sala de aula, sexo biológico, sexo cultural, que seria gênero. O sexo biológico, que define que um sujeito ou é masculino ou é feminino, ele está restrito a essa compreensão genética, XX e XY. Esse é o limite de aplicação dele. Lógico que se eu estiver tratando de um problema social, cultural, esse limite, como o próprio nome já sugere, limita, ou seja, interfere, barra avaliar uma outra situação a partir desse referencial. Se eu estou, por exemplo, diante de um questionário para um emprego, aonde eu tenho a possibilidade de ter uma pessoa que, apesar de XX, se vê, se identifica diferente do que o padrão biológico XX fala. E da mesma forma, uma pessoa XY, mas que se enxerga, se identifica, se considera algo diferente do que o padrão biológico XY determina, para esta finalidade, esse conceito de homem e mulher biológico não responde essa pergunta. Porque todo e qualquer conceito tem um limite de aplicação. Então, se eu for interpretar esse fenômeno cultural, social, à luz da biologia, esse referencial biológico não me permite responder essa questão, ele não dá conta. Da mesma forma, o contrário. Se eu estou agora observando a natureza, vamos supor que eu estou observando uma espécie animal qualquer, um cachorro, um gato, um passarinho, um peixe. Dentro dessa perspectiva, não faz sentido eu pensar, pelo menos à luz do que nós conhecemos hoje, que é possível ter um cachorro ou uma cadela que não se identifiquem como cachorro ou como cadela. Não faz sentido. É igualmente absurdo tentar resolver essa questão à luz do preceito cultural. Por quê? Porque o preceito cultural está limitado à questão da diversidade sexual na espécie humana. Então, por mais que haja um defensor ferrenho do estudo identitário, ele não vai conseguir, com esse argumento, estabelecer, por exemplo, que agora exista um cachorro trans ou uma cadela trans. Isso não faz sentido. Aqui é onde eu vou me limitar a esse texto, que é justamente aquilo que o aluno responde de maneira correta, sabendo o que ele fez, sabendo por que ele fez. Portanto, tendo a capacidade de argumentar. E essa palavra é importante. Argumentar é mudar o que Paloma pensa. O nível de argumentação é isto. É nível de convencimento. É o aluno ter a capacidade de dizer, não, eu fiz isto e você deveria fazer assim, porque é assim que está correto por conta deste conceito e dessas operações. Então, inicialmente, era isso que eu queria trazer para vocês. O texto ele é um texto muito amplo, ele traz conceitos de maneira muito eficiente na minha leitura. E aí eu quero, obviamente, ouvi-los também, aqueles que conseguiram ler tudo e para que possa trazer alguma discussão, alguma contribuição.